Nesse vídeo eu vou mostrar quanto que minha carteira de fundos imobiliários me rendeu em forma de proventos no mês de abril. Para isso, eu vou ter que abrir toda a minha carteira de FIIs e vou mostrar como é que ela é diversificada, quantos fundos que eu tenho em carteira, qual é o meu percentual de alocação em cada um deles e quanto também cada fundo me pagou no mês de abril. Então, se você curte o mercado de fundos imobiliários, fica nesse vídeo. Fala galera, para quem não me conhece, eu sou o Giovanni Canuto e já invisto na Bolsa de Valores há 9 anos. Aqui no canal eu trago conteúdos sobre investimentos e finanças com a linguagem bem simples e descomplicada para que você tenha condições de construir uma carteira previdenciária focada no longo prazo, de tal forma que consiga alcançar a sua liberdade financeira. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever no canal, ativa também as notificações, porque toda semana eu trago um vídeo novo por aqui. Beleza? Então vamos para o conteúdo do vídeo. Primeiro de tudo, como é que funciona a minha política e estratégia de investimentos nessa classe de ativos, que é diferente de quando eu vou investir nas ações, assim como também é diferente de quando eu vou investir lá no exterior. Em relação a fundos imobiliários, o meu foco principal é auferir renda. Renda essa constante, sólida e previsível. Previsível por quê? Porque os fundos imobiliários eles são obrigados por lei a distribuir 95% do seu resultado caixa durante o semestre, mas como vocês sabem, todos eles pagam de forma mensal. E renda sólida, com segurança, por quê? Porque eu evito alguns tipos de fundos imobiliários para minha carteira. Então já é importante aqui passar para vocês quais são esses fundos que eu evito. Por exemplo, eu evito fundos de fundos, porque geralmente a estratégia deles é oferir ganho de capital, tá? E além disso, eu não consigo acompanhar o que é que o gestor está fazendo também com aquelas cotas que eles têm no portfólio. Eu também evito fundos de desenvolvimento. Por quê? Porque os fundos de desenvolvimento eles são muito mais arriscados. Eles pensam ali em adquirir loteamentos para começar a construção e só ali na etapa de construção já tem muitos riscos envolvidos para depois colocar para alugar ou também tentar oferir ganho de capital. Então esses dois tipos eu já evito. A minha carteira de fundos imobiliários tem FIIs de tijolos e FIIs de papel. Vamos lá, qual é outro tipo de fundo que eu evito? Em relação a FIIs de tijolos, evito monoativos, que só tem um imóvel no seu portfólio, por exemplo. Já em relação aos fundos de papel, eu costumo evitar um tipo que tem ali dentro, que seria o fundo High Yield. O High Yield ele busca oferecer altos rendimentos para os cotistas e por essa razão tem um dividend yield muito elevado, acaba atraindo muitos investidores, mas eu, como quero renda sólida, eu prefiro evitar esse tipo de FII, certo? Eu não invisto em High Yield porque para eles conseguirem oferecer os altos rendimentos, eles têm que assumir muito mais risco. Ou seja, a sua carteira de CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários, eles normalmente têm muito risco de crédito. E além disso, tem alguns fundos high yield que um percentual elevado do seu patrimônio está alocado em apenas um desses CRIs, que já são de maior risco. Então eu prefiro ficar longe desses fundos. Eu tenho geralmente ali fundos high grade, eu tenho 4 FIIs de papel, por exemplo, 3 high grade e 1 middle risk, tá bem? Em relação à quantidade, muita gente acaba me perguntando quantos fundos tem na carteira de investimentos. E eu sempre respondo o seguinte: depende muito do seu perfil de investidor, quais são os seus objetivos, qual é o tempo que você tem disponível também para acompanhar esses fundos que você vai ter, porque não adianta você ter uma carteira que você acha que está muito diversificada em função da grande quantidade de ativos, porém você não tem tempo ali para estar acompanhando, principalmente em relação aos seus fundamentos. Então você pode acabar pulverizando de alguma forma a sua carteira. Eu, por exemplo, tenho um patrimônio até um pouco considerável nos fundos imobiliários e só tenho 12 FIIs em carteira, tá? Então eu aconselho que a pessoa tenha no máximo, de 8 a 12 fundos imobiliários, tá? Um pouquinho acima disso também está ok. Se tiver um patrimônio mais reduzido, pode ser também um pouquinho abaixo de 8, mas entre 8 e 12, ao meu ver, seria a quantidade ideal. E que essa carteira esteja diversificada entre os principais segmentos de fundos imobiliários, que são eles: fundos híbrido ou renda urbana, fundos de galpões logísticos, fundos de shopping center, fundos de lajes corporativas e os fundos de papel. Então galera, esse é o primeiro vídeo do canal que eu já vou mostrar aqui muito do Skin in the Game. Eu pretendo trazer muito mais conteúdo a respeito, porque eu quero mostrar para vocês na prática como é que eu atuo frente aos meus investimentos, como é que eu realizo os aportes mês após mês. Vou criar inclusive um quadro no canal para isso e vou de vez em quando trazer conteúdos mais específicos em relação à minha carteira de fundos imobiliários, como também em relação à minha carteira de ações, como a minha carteira de investimentos lá no exterior, para vocês verem na prática tudo que eu faço e quais são as estratégias que eu utilizo para conseguir construir um patrimônio sólido no mercado financeiro e de capitais, beleza? Então vamos agora na prática, eu vou mostrar a tela do meu computador para vocês visualizarem como é que está composta a minha carteira de fundos imobiliários.
Então, galera, esse aqui é o site que eu utilizo para gerenciar minha carteira de investimentos. É o myprofitweb.com, tá? Também tem um aplicativo e eu gosto muito dele porque, além de fazer o rebalanceamento da minha carteira por aqui, de acompanhar todos os ativos que eu tenho em carteira, tem integração com a B3, também consegue integrar com a Evno lá no exterior, inclusive com algumas exchanges, como a Binance. Eu também consigo aqui gerar DAF diretamente pelo portal do MyProfitWeb, assim como também eu consigo gerar a declaração de imposto de renda. Facilita muito esse processo para mim. Eu sei que é algo que demanda bastante tempo do investidor. Então, eu achei que uma principal solução para fazer todo o gerenciamento de uma carteira de investimentos, o MyProfitWeb, a melhor opção de todas. Inclusive, eu vou trazer muito mais sobre o MyProfit, vou mostrar como é que funciona a ferramenta em outras ocasiões, para que vocês também possam ficar aí inteirados, né? E eu vou mostrar agora tudo que é relacionado aos meus investimentos a partir desse site aqui, beleza? Então, vamos lá. Aqui vocês podem ver que eu tenho R$ 444.926,70 alocado em fundos imobiliários, tá? E eles estão distribuídos nesses 5 principais segmentos, como já falei para vocês. Eu tenho atualmente quase 35% em papéis. Minha alocação ideal em papéis é 30%, estou um pouquinho acima. Tenho 25% em híbridos, minha alocação ideal é 20%, também estou um pouquinho acima. Tenho 16% em shopping, minha alocação ideal é 15%, um pouquinho acima também. Agora, galpões logísticos, eu tenho 16%, minha alocação ideal seria 20%, então estou um pouquinho abaixo. Assim como lajes corporativas, eu também estou um pouquinho abaixo, porque minha alocação ideal é 10% e eu estou com 7%. Mas vocês podem ver aí que eu estou bem próximo da minha alocação ideal. Não me incomodo com isso, porque de acordo com os aportes que eu vou realizando mês após mês, eu vou fazendo esse ajuste aqui, tá bom? Então, quais são os fundos imobiliários de papel que eu tenho na minha carteira de investimentos? Eu vou clicar aqui e vocês vão ver os fundos que eu tenho. É o Iridium 11, o MXRF 11, KNCR 11 e o CPTS 11. Eu tenho alocado no Iridium R$ 51 mil, no Maxi Renda, que é o MXRF, R$ 43 mil, no KNCR R$ 33 mil e no CPTS R$ 27 mil, tá? Então, vou mostrar aqui rapidamente para vocês quais são esses fundos imobiliários, pegando o relatório gerencial dele. O IRDM11, como vocês podem ver, teve uma desvalorização nos últimos 12 meses de 15%. O mês atual está subindo já, né? 7%, recuperando um pouquinho. Eles acabou sofrendo bastante por conta daquela situação de inadimplência de alguns CRIs. Então, saiu aí de quase R$ 76 para R$ 86 agora, essa alta, né? Um dividend yield de 14%. Nos últimos 12 meses pagou R$ 12,16. Podem perceber que ainda está com o índice PVP abaixo de 1, ou seja, está ainda com um certo deságio em relação ao seu patrimônio. Pegando aqui o relatório gerencial, temos que ele possui 69% do seu patrimônio em CRIs, alocado em CRIs. E quando a gente vai ver qual é a taxa média, é IPCA mais 8,51%, correspondente aqui a 59% do seu patrimônio. Isso aqui faz a gente levar em consideração que é um fundo middle risk, ou seja, não paga nem altos rendimentos, também nem baixos rendimentos, está ali no meio termo, está oferecendo um bom equilíbrio para o investidor. Qual é o meu segundo fundo imobiliário de papel? É o Maxi Renda, que é o fundo imobiliário que mais tem cotistas na Bolsa de Valores. O MXRF11 está sendo negociado a R$ 10,63, pode perceber que está um pouquinho acima do seu PVP, 1,06. Nessa situação aqui eu nem compro o Maxi Renda no momento. Olha só, 808 mil cotistas, é muita coisa. E apresentou aí uma valorização nos últimos 12 meses de 11%, está com dividend yield de 12,14%. Esse fundo imobiliário, a gente pega aqui o seu relatório gerencial, ele possui um CRIs 73% do seu patrimônio, mas ele também tem cotas de outros FIIs, né, 17%, e também permutas financeiras, 6%. Aqui seria um FII mais do tipo high grade, certo? Percebam que ele tem 51% indexado ao IPCA e 47% indexado ao CDI, é o meio termo. O outro que eu tenho em carteira é o KNCR11. Eu gosto muito desse fundo, ele é da Quinea, está sendo negociado a R$ 95, apresentou uma desvalorização nos últimos 12 meses de 5%, dividend yield de 14,30% nos últimos 12 meses, e está sendo negociado aí um pouquinho abaixo do seu valor patrimonial. Tá? Pegando aqui o relatório gerencial, podem perceber que ele tem uma alta indexação ao CDI, e isso faz com que seja meio que compensado tudo que eu tenho de fundos que são indexados ao IPCA, porque a maioria dos fundos listados em bolsa tem indexação forte ao IPCA. Esse KNCR11 é com outra estratégia, então eu quero também ter uma indexação ao CDI. E percebam que, no caso do KNCR11, 99,9% do seu patrimônio líquido está alocado em CRIs. Os fundos de papel, para quem não sabe, investem majoritariamente em certificados e recebíveis imobiliários. Pegando agora o último fundo imobiliário que eu tenho de papel na minha carteira, que é o CPTS11,
Ele está sendo negociado a R$ 78, dividend yield de 13% e teve uma desvalorização muito forte das suas cotas na faixa aí de 15%. Também ocorreu porque ele, há um tempo atrás, pagou poucos proventos para o investidor, então o investidor fica assustado e começa a vender as suas cotas no desespero. Olha só como ele está sendo negociado em relação ao seu valor patrimonial por cota, 12% de deságio, tá? Lembrando, nada do que eu estou mostrando aqui é recomendação de investimentos, certo? Não leve isso como base para você fazer investimento, apenas como conteúdo educacional para te ajudar de alguma forma a tomar suas decisões. Vamos abrir aqui agora o relatório gerencial do CPTS11. Percebam que ele tem 71% alocado em CRIs, 29% está alocado em cotas de outros FIIs, certo? Ele também é bem diversificado. Aqui já temos inclusive a diversificação por segmentos, logístico, shopping, varejo. E vocês podem perceber que se trata de um fundo mais voltado para o high grade. Ele já foi high yield de uma época atrás, só que agora ele tem uma estratégia mais high grade, entregando aí uma renda mais sólida para o investidor. Estamos aqui com a indexação de IPCA, mais uma taxa média ponderada de 6,54%. Agora vamos partir para o outro tipo de fundos imobiliários que eu tenho em carteira, que seriam os tijolos, que está distribuído aí em 4 segmentos. Começando pelos mistos, né, que aqui também tem um pouquinho de renda urbana. Começando pelo KNRI11 da Kinea, um fundo muito consolidado no mercado de FIIs e que muita gente deve conhecer. Vou pegar aqui o Status Invest, está sendo negociado a R$ 153, teve uma valorização muito forte de suas cotas recentemente, olha só aqui, 17% nos últimos 12 meses, e com isso o seu dividend yield acabou caindo um pouquinho, apesar dele estar aumentando, né, a sua distribuição de rendimentos por cota, e está com 7,15% de yield atualmente. Vamos pegar aqui o relatório gerencial do KNR11, percebam como ele tem uma exposição ao segmento de logístico, 52%, assim como também escritório, que seriam as lajes corporativas, 47% e 48%. Por isso que ele é um fundo híbrido, certo? Aqui também temos a diversificação por tipo de contrato e o índice também de reajuste, 64% IPCA, 36% IGPM. Em outro vídeo eu vou explorar mais sobre esses relatórios gerenciais de alguns fundos imobiliários específicos, tá? Aqui para o vídeo não ficar tão longo, eu quero mostrar só algumas partes mais essenciais, principais, para vocês pelo menos entenderem como é que funciona cada um desses fundos que eu tenho em carteira. A partir daqui, pessoal, eu vou tentar agilizar um pouquinho esse processo para o vídeo não ficar tão longo, até porque eu ainda vou ter que mostrar para vocês quanto que eu recebi de fato de cada um desses FIIs que eu tenho em carteira. Vamos lá. A LZR11 é outro fundo híbrido. Eu vou pegar aqui no Status Invest, está sendo negociado a R$ 111, uma desvalorização nos últimos 12 meses de 3,7% e um dividend yield de 12,79% nos últimos 12 meses. Pegando seu relatório gerencial, podemos perceber como ele é muito diversificado. 47% do seu patrimônio está alocado em lajes corporativas, que são os edifícios comerciais. 24% igual por logísticos, 20% em renda urbana. Partindo para o último fundo do segmento híbrido que eu tenho em carteira, HGR11, da gestora CSHG, uma gestora renomada no mercado de fundos imobiliários, negociada a R$ 124, dividend yield de 9,25% e uma valorização nos últimos 12 meses de 8%. Abrindo aqui seu relatório gerencial, podemos perceber que está exposto tanto ao segmento de varejo alimentício, como também varejo educacional, é renda urbana nesse caso. Está exposto, olha, a São Paulo, 63% do seu patrimônio, dos seus imóveis estão localizados em São Paulo. Normalmente, né, os fundos de tijolos e fundos de muita qualidade têm uma exposição maior à região sudeste e à região sul, porque é ali que está concentrado os maiores centros comerciais do nosso país. Próximo segmento de fundos da minha carteira seriam os shopping centers. Aqui eu tenho apenas dois, HGBS11 e o XPML11. Pegando primeiro o HGBS11, da Red Investments, e temos aqui a diversificação da sua carteira, né? 69% está alocado em imóveis propriamente dito, e tem também cotas de outros fundos imobiliários, 22%. Eu vou aqui no Status Invest agora, acabei invertendo um pouquinho nesse momento, mas não tem problema. Está sendo negociado a R$ 205. Esse valor de cota acaba assustando muito os investidores, mas não se preocupe, pessoal, não tem problema algum. Isso aqui não quer dizer que o fundo imobiliário está caro, certo? Teve uma valorização nos últimos 12 meses de 19% e apresenta um dividend yield de 7,98% atualmente, tá? Próximo, XPML11. Está sendo negociado a R$ 103 no momento, dividend yield de 8,68% e teve uma valorização recente nos últimos 12 meses de 6%. Pegando o XPML11, ele é da XP, a gestora, né? E como está a sua carteira de CRIs? Tem 93% praticamente
do seu portfólio alocado em imóveis propriamente dito, tá? O XPML11 tem um ponto de observação porque ele opera um pouquinho alavancado, tá? Ou seja, contrai um pouco de dívida, né? Assume compromissos de CRIs, como vocês podem ver, são esses 4 aqui, só para vocês terem um ponto de atenção em relação ao XPML11. Próximo segmento seriam os galpões logísticos. Ao meu ver, esse segmento é o segmento mais sólido que temos no mercado de fundos imobiliários, por isso que a minha alocação é um pouquinho maior no segmento de galpões, tá? Eu tenho o XPLG11 e o HGLG11. O XPLG11, também da gestora XP, está sendo negociado a R$ 103, dividend yield de 8,44% e teve uma valorização de 9,90% nos últimos 12 meses. Vamos para o outro fundo de logística que eu tenho na minha carteira, HGLG11, também da CSHG, e é um dos mais sólidos do mercado de FIIs, certo? Vou pegar aqui os Status Invest, está sendo negociado a R$ 164. Muita gente considera que esse fundo está sempre negociado a preços muito elevados, está sendo meio que sobreprecificado. Por quê? Pegamos aqui o PVP, 1,08, geralmente fica sendo negociado a 1,1, mas não é ideal a gente levar em conta esse fator, porque o PVP é mais usado, né, para precificar fundos de papel. Aqui, quando é fundos de tijolos, geralmente usamos o modelo de Gordon, só para vocês já ficarem cientes. Teve uma valorização recente de apenas 0,88% nos últimos 12 meses, um dividend yield aí de 10%, bem atrativo, né, quando a gente trata de fundos de tijolos, fundos sólidos. Pegando o relatório gerencial, temos aqui também, olha, como está a diversificação por regiões, também região sul e região sudeste prevalecendo. E percebam que o HGLG11 tem até aumentado um pouquinho a sua vacância. Vacância, para quem não sabe, é o percentual de área, no caso a vacância física, de área bruta que seria locável, mas que não está destinada a nenhum inquilino, tá? Está vago, ou seja, não está gerando renda para o bolso do cotista, nem para o fundo e, consequentemente, também nem para o bolso do cotista. E, finalmente, vamos para o último fundo que eu tenho em carteira, também da gestora CSHG. É o único que eu tenho no segmento de lajes corporativas. Eu quero ter apenas 10% no máximo desse segmento. É um segmento que ainda está em recuperação, sofreu muito na época da pandemia, e é o HGRE11. Aqui no Status Invest temos que ele está sendo negociado a R$ 126 no momento, um dividend yield de 7,64% e apresentou uma desvalorização bem pequenininha de 1,98% nos últimos 12 meses. Pegando seu relatório gerencial, e aí percebemos também uma forte exposição à região sudeste e à região sul. Já no caso do HGR11, diferente do HGLG11, HGR11, desde lá de 2022, sua vacância estava muito alta, 24,6%, e ele veio se mantendo bem constante até março de 2023 e acabou reduzindo bem agora em abril para 17,3%. E agora, galera, chegamos talvez à parte mais esperada por vocês, que é mostrar quanto que cada um desses fundos que eu tenho em carteira me renderam no mês de abril. Vamos abrir outra tela, eu já deixei aberta, na verdade, aqui no My Profit. Peguei, olha só, o período de 1 de abril a 30 de abril de 2023 e filtrei por fundos imobiliários, tá? Eu tenho outros ativos em carteira, né, mas estamos tratando apenas dos fundos imobiliários. O ALZR11 me pagou R$ 244,72 e atualmente tenho investido nele R$ 34.143, dando dividend yield de 0,72%. Tenho 300 cotas. XPML11 me pagou R$ 280, tenho investido R$ 35.056 e atualmente está com um dividend yield de 0,80%, tenho 350 cotas dele. CPTS11, R$ 248,50 que me pagou, tenho investido R$ 26.757,50, um dividend yield de 0,93% e eu tenho 350 cotas. O IRDM11 me pagou R$ 546,71, atualmente tenho investido R$ 47.568, é a minha segunda maior posição, e vejam como o dividendo está bem elevado aqui, 1,15%, muito em função da sua desvalorização recente, certo? Eu tenho 600 cotas. HGBS11 me pagou R$ 252, eu tenho atualmente R$ 32.832 alocado nele, um dividend yield de 0,77% e eu tenho 180 cotas. HGLG11 me pagou R$ 242, atualmente tenho investido R$ 35.303,40, um dividend yield de 0,69% e eu tenho 220 cotas. HGR11 me pagou R$ 195, tenho investido R$ 27.900, um dividend yield de 0,70% e eu tenho 250 cotas dele. HGR11 me pagou R$ 170, tenho investido R$ 23.044, um dividend yield de 0,74% e eu tenho 200 cotas. KNR11 me pagou R$ 332,50, eu tenho atualmente R$ 48.258 alocado em KNRI, um dividend yield, né, que está me representando aí 0,69% e eu tenho 350 cotas. MXRF11 tenho R$ 484,80,
Tenho atualmente investido R$ 41.935,20, está me dando aí um yield de 1,16%. Percebo que os FIIs de papel, né, são os que mais pagam renda no curto e médio prazo para o investidor. Tá? No longo prazo, normalmente os FIIs de tijolos têm a sua cota também valorizada, além de estar pagando os rendimentos de aluguel. E eu tenho 4.040 cotas. XPLG11 me pagou R$ 259,00. Tenho aí, por enquanto, alocado R$ 33.033, dando um yield de 0,78% e eu tenho 350 cotas. KNCR11, me pagou R$ 427,00. Tenho investido R$ 34.286, um yield bem elevado, por sinal, 1,25% no mês de abril, e eu tenho 350 cotas. E no mês de abril, os R$ 444.926,70 me geraram R$ 3.682,23 em forma de proventes. É uma renda proveniente dos fundos que eu tenho em carteira, e esse dinheiro, o que é que eu faço? Eu vou depois reinvestindo, comprando ou mais cotas de fundos imobiliários ou comprando também ações na bolsa, né? Ações de empresas brasileiras. E aí, galera, vale ressaltar um ponto aqui importante. Tudo que eu mostrei para vocês foi em relação ao momento atual. Quanto que vale as cotas que eu tenho de fundo imobiliário e quanto que está o meu dividend yield. Mas é importante você também visualizar qual é o seu yield on cost, ou seja, qual é o seu rendimento em cima do seu valor investido, aportado, não o que valorizou ou desvalorizou. Vou mostrar agora na tela do computador como é que a gente faz esse filtro aqui rapidinho. Eu posso colocar o YOC, que é Yield on Cost, tiro o Dividend Yield e vou colocar também total investido, o que eu aportei de fato, tiro o total atual. Percebam que a gente tem aqui uma diferença no Yield on Cost, tá? É bom também a pessoa sempre ter esses dados, né? Visualizar como é que está o seu Yield on Cost, além do Dividend Yield, certo? Vou mostrar agora uma coisa bem interessante para vocês. Por que que eu invisto em fundos imobiliários? Vou filtrar o período todos e vou manter o filtro grupo específico fundo imobiliário. Durante todo o tempo que eu invisto em fundos imobiliários, vocês vão perceber, está carregando aqui a tela ainda, vou mostrar um gráfico de evolução da minha renda passiva, ou seja, renda proveniente dos fundos que eu tenho em carteira, como é que ela sobe de uma forma bem constante, tá? E olha só, desde janeiro de 2020, na verdade, eu invisto em FIIs antes disso, é porque quando eu lancei no MyProfit, ele puxa somente a partir de janeiro, mas eu fiz a correção colocando lá, lançando manualmente o preço médio em cada um que eu tinha em carteira. Até os dias de hoje, eu já recebi em forma de proventes dos fundos imobiliários apenas R$ 60.719,49. Percebam aqui, olha, o valor total e o quanto eu recebi também de cada fundo imobiliário. Vamos descer e esse é o gráfico que eu queria mostrar para vocês. Olha quanto eu recebi lá em janeiro de 2020. R$ 18,30 apenas. Em setembro de 2022, foi o meu recorde, né, de proventos recebidos dos FIIs, eu recebi R$ 4.249,53, representando um yield on cost de 1,12%, isso ao mês. Tá? E perceba que, olha, às vezes cai um pouquinho, mas o que importa é que no longo prazo, o gráfico vai só subindo. Por quê? Eu pego tudo que eu recebi de rendimento, tá, dos ativos que eu tenho em carteira e vou simplesmente comprando novas cotas, comprando novas ações, para que esses ativos continuem me gerando renda e não só me gerar renda, como também continue aumentando a minha renda passiva proveniente dos ativos que eu tenho. Então, galera, espero que tenham curtido muito esse conteúdo, tenham gostado do Skin the Game que eu mostrei aqui para vocês, muita prática, né, mostrando toda a minha carteira de fundos imobiliários. É apenas o segundo vídeo do canal e acabei de vez em quando me alongando um pouquinho, mas espero que você compreenda. E se você gostou desse conteúdo, lembra, inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Inclusive, deixa nos comentários qual é o tema que você gostaria que fosse abordado aqui no canal. Beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus aí e estamos juntos. Valeu!